Olá, galera do oitavo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara. Nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciência, seguindo o conteúdo do nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 2. Iniciando a semana 4 com o tema Sistema Reprodutor Masculino, Métodos Contraceptivos e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino. Na aula passada, nós aprendemos, que um sistema é um conjunto de estruturas e órgãos responsáveis por uma função específica. O sistema reprodutor é o conjunto de órgãos responsáveis pelo processo de reprodução. Nós falamos na aula anterior sobre o sistema reprodutor feminino e agora nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino. Os espermatozoides, que são as células sexuais, as células reprodutivas masculinas, os gametas masculinos, são produzidos nos testículos, que ficam dentro de uma bolsa chamada escroto. Os testículos também produzem a testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino. Então, qual é a função do testículo? Produzir espermatozoides e também testosterona. Em cada testículo há grande quantidade de tubos microscópicos, muito enrolados, onde os espermatozoides se formam. São chamados de túbulos seminíferos. Então, nós temos aqui a imagem, a representação de um testículo, o interior dele, e é possível a gente visualizar aqui os túbulos seminíferos, onde os espermatozoides são formados. Após sair dos túbulos seminíferos, os espermatozoides passam por um outro tubo, o chamado epidídimo, onde ficam armazenados e adquirem a capacidade de movimento. Então, depois que eles são produzidos aqui nos túbulos seminíferos, eles vão para o epidídimo e ficam armazenados aqui se desenvolvendo, desenvolvendo aquela caudinha do espermatozoide, que é chamada de flagelo, que é a estrutura com a qual ele consegue se movimentar. Numa ejaculação, eles chegam aos ductos deferentes, aqui nessa imagem representada com o nome canal deferente, e depois eles vão para o canal da uretra, onde serão liberados. Então, eles ficam aqui no canal deferente, ou ducto deferente, são dois, porque são dois testículos, então um para cada, e depois eles vêm aqui para este canal, que é o canal da uretra, por onde eles são liberados. No caminho até a uretra, eles recebem um líquido produzido pelas glândulas seminais, que são glândulas que ficam aqui abaixo dessa estrutura, que é a próstata, e também um líquido da próstata, ou glândula prostática. Então, a próstata libera alguns líquidos, para poder auxiliar na movimentação e na nutrição dos espermatozoides, e logo aqui embaixo da próstata também existem glândulas seminais que realizam o mesmo processo. Estes líquidos nutrem os espermatozoides e facilitam o seu movimento. Há também uma glândula localizada bem abaixo da próstata, denominada bulbo uretral, que produz uma secreção que neutraliza a acidez da urina. O conjunto formado pelos líquidos pelo espermatozoide é chamado sêmen ou esperma. O canal da uretra elimina o esperma e também a urina. Essas ações, no entanto, elas nunca ocorrem ao mesmo tempo, porque durante a passagem do esperma, um músculo perto da bexiga bloqueia a passagem da urina. Os espermatozoides se movimentam com a ajuda de uma cauda dentro do líquido seminal. É o flagelo que eu contei para vocês, essa caudinha que a célula vai batendo essa cauda, e assim ela consegue se movimentar, se deslocar. Em cada ejaculação são expulsos, em média, 2,5 mililitros a 5 mililitros de esperma. E há, em geral, 50 milhões a 150 milhões de espermatozoides por mililitro de sêmen. É muita célula, é muito espermatozoide. Sobre os métodos contraceptivos ou métodos anticoncepcionais, que são aqueles métodos que visam evitar gravidez indesejada. Os métodos anticoncepcionais podem ter diversos mecanismos de ação, então a gente vai falar sobre cada um deles. Primeiramente, os métodos hormonais, que são aqueles métodos que podem evitar a produção de gametas, no caso de óvulos, como, por exemplo, injeções, com medicamentos contraceptivos, a pílula anticoncepcional, que deve ser tomada diariamente, sempre no mesmo horário, não pode esquecer, porque senão, aí a medicação perde a eficácia.
Os implantes, né, que são pequenos implantes, bastões de silicone que são implantados embaixo da pele, geralmente aqui no braço, né, como pode ser observado na imagem. E esses implantes eles vão liberando pequenas doses de hormônio diariamente, evitando assim a produção do óvulo, o desenvolvimento do sistema reprodutor, né, como nós vimos na aula anterior, o desenvolvimento da parede uterina, evitando assim que se aconteça, que ocorra uma gravidez indesejada. O anel, né, contraceptivo, que ele também tem a mesma função de ir liberando pequenas doses hormonais diariamente, ele precisa ser inserido dentro do corpo da mulher, né, inserido na vagina, para ele poder ficar posicionado, né, aqui na base do útero, e aí ele vai liberando esses hormônios e prevenindo assim a gravidez. E também existem adesivos, né, que têm a mesma função. Você coloca o adesivo na pele, troca uma vez por semana, tem que dar um intervalo ali de 7 dias, e esse adesivo vai liberando essas pequenas doses no organismo. Lembrando que o melhor método anticoncepcional para cada pessoa deve ser indicado por um médico ginecologista. Então, primeiro, vá ao médico, né, faça a consulta e ele vai te indicar qual é o melhor método contraceptivo para você. Existem vários no mercado, alguns com maior, outras com menor eficácia, uns indicados para determinados tipos de pessoas, outros indicados para outros tipos de pessoas. Então, por isso, quem deve fazer essa análise e essa indicação do melhor método anticoncepcional é o médico ginecologista. Lembrando que apenas o preservativo, a camisinha, né, protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Esses métodos hormonais, eles evitam gravidez, mas não evitam doenças sexualmente transmissíveis. Os métodos de barreira são aqueles que impedem o encontro dos gametas. Os hormonais são aqueles baseados, né, na liberação de hormônios no organismo e impedem a formação dos gametas. Agora, os de barreira impedem o encontro desses gametas. Por exemplo, espermicidas, né, que são pomadas, géis ou espumas espermicidas, são substâncias químicas que matam os espermatozoides, evitando com que eles cheguem a entrar em contato com o óvulo. Os espermicidas eles têm uma ação um pouco mais baixa, né, geralmente de 70 e poucos por cento só de eficácia, porque ele deve preferencialmente ser utilizado em conjunto com algum outro método contraceptivo, como por exemplo o preservativo, né? Usar o espermicida ali na camisinha, no preservativo, aumenta ainda mais a eficácia. Ou o diafragma, né, que é um anel flexível, que também deve ser inserido no corpo da mulher, né, pela vagina, evitando assim que os espermatozoides consigam passar pelo útero, não consigam atingir a trompa uterina, não conseguindo assim alcançar o óvulo. Então, o diafragma também é um método de barreira e melhor ainda se for utilizado junto com o espermicida. Lembrando que apenas o preservativo, apenas a camisinha protege contra infecções sexualmente transmissíveis, tá? Os outros demais métodos anticoncepcionais não protegem contra as doenças, as infecções. Outro tipo de método anticoncepcional são os métodos intrauterinos, que é controlar a anidação do embrião no endométrio, que ele evita com que o embrião ele se fixe no endométrio e se desenvolva. São os chamados DIU, né, os dispositivos intrauterinos. Então, nós temos o DIU hormonal e o DIU não hormonal. O DIU hormonal, além dele servir como método de barreira, né, impedindo a anidação, ele também vai liberando hormônios, evitando a liberação dos gametas, dos óvulos, né? E o DIU de cobre, ele não libera hormônios, ele apenas evita que o óvulo, que o embrião, se fixe na parede uterina. Mais uma vez, lembrando que apenas o preservativo protege contra as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. Outro método anticoncepcional são os métodos cirúrgicos, né? São aqueles em que são feitos processos cirúrgicos que promovem a esterilização, que pode ser ou do homem ou da mulher. No caso da mulher, nós temos a laqueadura, né? Que é um processo cirúrgico que
inibe a ligação das trompas, né, e impedindo assim com que o óvulo chegue até o útero, né, ou que o espermatozoide encontre esse óvulo ali na trompa. Então, é um processo de interrupção das trompas uterinas. E já a vasectomia é um processo que se interrompe aqui, né, o ducto deferente, o canal deferente, que é aquele canal que leva os espermatozoides que foram produzidos para... Vamos falar agora das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. As infecções sexualmente transmissíveis são um grave problema de saúde pública, incluindo infecções como gonorreia, herpes, hepatites, HIV, HPV, sífilis, tricomonias e entre outras. Aqui a gente tem algumas imagens, né, bastante feias, assim, de partes do corpo infectadas por vírus, bactérias, que são em sua grande parte transmitidas por relações sexuais desprotegidas. Então, se o parceiro possui uma dessas infecções, né, possui algum desses vírus, alguma dessas bactérias, ele pode infectar o seu parceiro ali, né, de relação, caso os dois estejam mantendo relações sexuais sem a devida proteção, sem o uso de camisinhas. Então, a gonorreia, por exemplo, é uma doença causada por uma bactéria, né, que causa infecções nas áreas íntimas e também nos olhos, né, pode acometer também a visão, causando até mesmo cegueira. Herpes, que é um vírus, né, que ataca causando bolhas e feridas na boca, né, o famoso sapinho, ou também nas regiões íntimas, causando graves infecções, podendo se espalhar pelo corpo. Hepatites são inflamações do fígado, né? E uma das hepatites é causada por um vírus, né? A hepatite B é causada por um vírus que é transmitida de forma através do contato, né? Entre secreções de pessoas, seja através de relações sexuais sem proteção ou até mesmo compartilhamento de agulhas, seringas, transfusão de sangue, com sangue infectado, né? O famoso HIV, né, que é a sigla do vírus da imunodeficiência humana, né, que é um vírus que ataca o sistema imunológico, né, e a pessoa vai ficar suscetível a todo tipo de doença. Nosso sistema imunológico é aquele sistema que combate, que protege o nosso corpo contra agentes infecciosos. Só que o vírus o vírus HIV, né, o vírus da AIDS, a doença conhecida como AIDS, ataca esse sistema imunológico e deixa a pessoa suscetível a todos os tipos de doenças. Então, até mesmo uma gripe comum pode ser um problema sério para uma pessoa que tenha a síndrome da imunodeficiência humana, né, podendo levar até a morte. HPV, né, que também é causado por um vírus que causa feridas nas regiões íntimas. Sífilis, que causa feridas por todo o corpo, né, na sua forma grave. Tricomonias, que é causado por um protozoário, entre várias outras. Dentre as ISTs mais comuns, as manifestações clínicas são caracterizadas por corrimentos, né, das áreas íntimas, com um teor assim, viscoso, né, um cheiro ruim, porque é normal acontecerem corrimentos, mas se for um corrimento espesso, com cheiro ruim, é sinal de que tem algum problema, alguma coisa errada, então tem que correr procurar o médico. Também feridas, bolhas ou verrugas, principalmente na região genital, porém, em muitos casos, não há nenhum sintoma evidente que a doença já esteja, até que a doença já esteja em casos avançados. Então, geralmente, no início, né, não se tem muitos sintomas, mas aí quando começa a aparecer os sintomas, a doença já está num grau mais avançado, mais difícil de tratar. Por isso que a melhor forma é a prevenção, sexo só com camisinha. A transmissão das ISTs se dá principalmente por contato sexual sem o uso de preservativo com uma pessoa que esteja infectada. Então, lembrando, como a gente já disse, né, ali em cima, eu já falei várias vezes, métodos contraceptivos não são métodos que evitam doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Então, apenas com o uso do preservativo é possível
ter uma relação sexual segura, sem risco de contágio, né, de doenças, enfim. Também pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a gestação ou no momento do parto normal, além do compartilhamento de seringas, agulhas durante o uso de drogas injetáveis ou ainda por transfusão de sangue contaminado. Pessoal, então esse foi o conteúdo dessa semana 4. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, então, a gente vai realizar a atividade da semana 4 e na nossa terceira aula, na sexta-feira, a gente vai fazer uma aula pelo Meet, comentando esse conteúdo e corrigindo a atividade, tá bom? E, então vou ficando por aqui, eu fico à disposição caso vocês precisem de ajuda, tenham dúvidas, é só me mandar mensagem lá nos grupos do WhatsApp, lá no Google Classroom, tá bom? Então, abraços, até a próxima e tchau, tchau.